Imaginemos que nesta unidade estamos interessados em avaliar o que se passa com a energia dos sistemas do ponto de vista microscópico, do ponto de vista das partículas que constituem esses sistemas. Chama-se isso termodinâmica. Bom, um sistema é a porção do espaço que está em estudo. Pode ser o ar desta sala, pode ser um reservatório com água, ou pode ser, por exemplo, esta maçã que eu aqui tenho. A maçã é o sistema que eu vou estudar, o que está fora do sistema chama-se vizinhança, o sistema e a vizinhança é o universo, e a separar o sistema da vizinhança temos a fronteira. Um sistema como esta maçã tem energia interna porque é constituído por partículas. Essa energia interna representa-se pela letra U e tem, como já vimos, duas componentes: a energia cinética das partículas e a energia potencial das partículas. A energia cinética é a energia associada ao movimento das partículas. A energia potencial está associada às ligações. Nenhuma nem outra nós conseguimos medir diretamente, porque não vemos as partículas, mas podemos avaliá-las. A energia cinética corresponde à temperatura. Bom, podemos dizer ao contrário. A temperatura em Kelvin é uma medida da energia cinética média das partículas que constituem o sistema. E a energia potencial está tabelada, depende do tipo de ligações, está tabelada em determinadas condições de pressão e temperatura e chama-se entalpia. Se nós tivermos um sistema, ele tem sempre estes dois componentes da energia interna. Agora reparem, voltemos à nossa maçã. Se eu partir a maçã a meio, nós passamos a ter duas metades que estão à mesma temperatura. Isso acontece porque, ao partirmos a maçã, nós continuamos a ter as partículas a vibrar exatamente ao mesmo ritmo. Portanto, ao partirmos a maçã, não há alteração da energia cinética das partículas. Mas houve alteração do número de ligações. Cada metade da maçã tem menos ligações. Bom, se for mesmo metade das ligações que a maçã inteira. Portanto, há uma redução desta energia. Há uma redução da energia potencial. E, consequentemente, há uma redução da energia interna. Portanto, a energia da maçã é evidentemente maior se ela estiver inteira do que se estiver em metades da maçã. Cada metade tem menos energia do que se tivermos a maçã inteira. Apesar de as duas metades continuarem à mesma temperatura. Esta é uma primeira noção, uma primeira compreensão bastante importante aqui. Outra noção muito importante é a noção de relação do sistema com a vizinhança. Nesse sentido, os sistemas podem ser de três tipos: isolados, fechados ou abertos. Isolado é aquele sistema que não troca nem energia nem matéria com a vizinhança, não troca nada, está isolado da vizinhança. Sendo assim, se o sistema está isolado da vizinhança, a sua energia interna é constante. Isto significa que a energia interna não varia. A variação da energia interna é zero. A energia interna é constituída pela energia cinética e energia potencial. E isto leva-nos aqui a uma conclusão que é importante. Reparem, este número é constante. Mas isso não significa que este e este tenham necessariamente que o ser. O que é que isto significa? Significa que num sistema isolado, a temperatura pode continuar a variar. Não porque o sistema tenha recebido energia ou perdido energia, mas porque dentro do sistema pode haver uma transformação de energia potencial em energia cinética ou vice-versa. Dou-vos aqui um exemplo. Imaginem um sistema isolado, dentro do qual colocam uma barra de dinamite. A dada altura, por algum motivo, essa barra de dinamite explode. O que acontece é que a dinamite perdeu energia de ligações. E essas ligações, essa energia das ligações foi convertida em energia cinética das partículas. Consequentemente, este número baixa e este número sobe. Dentro do sistema, a energia das ligações baixou e aumentou a temperatura, porque aumentou a energia cinética das partículas. Portanto, num sistema isolado, a energia interna é constante, mas a temperatura pode não ser. Mais uma noção importante. Estão a ver que depois nas questões que nos colocam, aparecem muitas vezes questões até de escolha múltipla, em que há muitas frases que parecem muito parecidas e até de certa forma confusas.
que tem a ver com estas noções que nós temos de compreender muito bem. Não é decorar, é mesmo de compreender. E basta esta compreensão, não é preciso nada mais do que isto. Se o sistema for aberto ou fechado, podemos ter então a energia interna a variar. E o que acontece se a energia interna variar é que só há duas formas de isso acontecer. Ou é calor, representa-se pela letra Q, ou é trabalho. Só há estas duas hipóteses. A energia interna de qualquer sistema só varia se houver calor ou trabalho a passar do exterior da vizinhança para o sistema ou vice-versa. E o que é cada uma destas coisas? Comecemos pelo trabalho. Nós já conhecemos o trabalho. O trabalho tem a ver com haver forças, tem a ver com forças, tem a ver com mecânica, de certa forma. Aqui temos uma situação em que temos o trabalho a fazer variar, de facto, a energia interna do sistema. Vejam, temos uma broca que roda, portanto faz uma força devido à rotação, e essa rotação provoca ali um aquecimento, consequentemente uma variação da energia interna daquele pedaço metálico. Esta é uma versão moderna de uma experiência que foi feita pelo James Joule, onde ele conclui de facto que há essa possibilidade de transformar trabalho em calor. E o contrário também é possível, transformar calor em trabalho. Portanto, trabalho e calor são duas formas que interferem na mesma coisa. Essa coisa chama-se energia interna. Portanto, o trabalho é uma forma de nós podermos aumentar a energia interna de um sistema. É esta forma que está aqui. Não é a forma que nos vai interessar mais. A forma que nos vai interessar mais vai ser o calor. Mas para já a noção importante é esta. A primeira lei da termodinâmica diz-nos que a variação da energia interna do sistema, se ocorrer, portanto se o sistema não for isolado, ou é por calor, ou é por trabalho, ou é pelas duas. Já agora mais uma coisa. O calor e o trabalho podem ser ganhos pelo sistema ou podem ser perdidos pelo sistema. Se forem ganhos, são positivos. Se forem perdidos, são negativos. Quando há uma variação de algo, essa variação é sempre positiva se for um ganho e é sempre negativa se for uma perda. Concentremos-nos no calor. O calor é o quê exatamente? O calor é energia, é jogo, tal como o trabalho. E a energia que é transferida entre sistemas, portanto tem que ser transferida entre sistemas, quando os sistemas estão a diferentes temperaturas. Portanto, passa calor de um sistema para o outro se eles estiverem a diferentes temperaturas. É essa a noção de calor. Não é uma energia que passa por ação de forças, como o trabalho. É uma energia que passa por haver uma diferença de temperatura de sistemas. Voltemos aqui à minha metade da maçã. Neste caso ela está em contacto aqui com a minha mão. Bom, em princípio a mão estará por volta dos 37 graus. A maçã deve estar a 20 e poucos. De maneira que há, neste momento, de certeza absoluta, calor a fluir da minha mão para a maçã. Porque eles estão a diferente temperatura. Quando é que esse calor deixa de fluir? Bom, quando se atingir o equilíbrio térmico. Isto é, quando os dois sistemas ficarem à mesma temperatura. E só nessa circunstância é que deixa de haver calor a fluir. Portanto, o calor flui sempre entre sistemas que estão a diferente temperatura e deixa de fluir, melhor, não é deixar de fluir, deixa de haver uma variação, ele continua a fluir, só que entra e sai ao mesmo ritmo, a partir do momento em que se atinge o equilíbrio térmico, em que os dois sistemas fiquem à mesma temperatura. Isto leva-nos a uma lei que até antecede, de certa forma, a primeira lei da termodinâmica, que se chama Lei Zero da termodinâmica, a lei do equilíbrio térmico. Ora, como todos os sistemas tendem para o equilíbrio térmico, o que isto significa é que quando nós temos um conjunto de sistemas que estão em contacto e não têm nenhuma fonte de energia interna, esses sistemas vão estar, de certeza, em equilíbrio térmico. Reparem, tudo que está dentro desta sala está em equilíbrio térmico com o ar. A maçã, enquanto não está na minha mão, está em equilíbrio térmico com o ar, tal como o meu marcador está em equilíbrio térmico com o ar. Porque se não estivesse em equilíbrio térmico, imaginem que a maçã está a uma temperatura mais baixa do que o ar,
o ar imediatamente daria energia sob a forma de calor à maçã até ficar em equilíbrio térmico. Como já houve tempo para que isso acontecesse, a maçã e o marcador estão em equilíbrio térmico com o ar. Isso significa que se a maçã está em equilíbrio térmico com o ar e se o marcador está em equilíbrio térmico com o ar, então a maçã e o marcador estão em equilíbrio térmico entre si, estão à mesma temperatura. Esta é uma noção muito importante. Dentro de uma sala, todos os sistemas estão em equilíbrio térmico com o ar e, portanto, estão em equilíbrio térmico entre si. É isso que nos diz a lei zero da termodinâmica. Dois sistemas em equilíbrio térmico com o terceiro, maçã e marcador, em equilíbrio térmico com o ar, estão em equilíbrio térmico entre si. Também podemos falar da segunda lei da termodinâmica, já que estamos a falar de leis. A segunda lei da termodinâmica é uma lei que nos explica porque é que há processos que são irreversíveis. Eles são irreversíveis, bom, porque o calor circula apenas num dado sentido. Neste caso, o calor passa da minha mão para a maçã. E passa da minha mão para a maçã e espalha-se por toda a maçã. E já não é possível voltar atrás. Portanto, a segunda lei da termodinâmica tem a ver com haver um sentido em que as situações são espontâneas no universo. O sentido em que leva a haver uma maior desordem no universo, por assim dizer. O calor passou de mim para a maçã e, portanto, a maçã ficou mais desordenada. Passou a haver maior vibração nas partículas da maçã do que havia antes. E isto tendeu para um equilíbrio térmico. Portanto, a segunda lei da termodinâmica é uma lei que nos explica porque é que há processos que são irreversíveis e já não é possível voltar atrás, já não é possível torná-los reversíveis. Podemos, entretanto, falar mais sobre o calor. O calor é então esta energia que flui entre sistemas que estão a diferente temperatura. E nós podemos calcular o calor. O calor que flui para um dado sistema de massa m é dado pela massa do sistema vezes a capacidade térmica máxima do sistema vezes a variação da temperatura. A capacidade térmica máxima, ou seja, é uma constante, depende das substâncias, dos materiais que constituem o sistema e está tabulado. O calor, então, mede-se em joule. E o que nós estamos a ver é que, para haver calor a fluir entre sistemas e eu chamar-lhe de facto calor, tem que haver uma variação da temperatura do sistema. Mas às vezes nós temos situações em que há uma diferença de temperatura entre dois sistemas, o que implica que haja calor a passar do sistema que está a temperatura mais alta para o sistema que está a temperatura mais baixa. E não vai haver variação de temperatura. Em que situações é que isso acontece? Eu aqui tenho uma imagem que é um gráfico da evolução da temperatura de uma amostra de gelo à medida que o tempo passa. Bom, vocês têm gelo, estado sólido, e esta imagem é conhecida já desde o 9º ano, desde o 8º ano até. O gelo aquece, a temperatura varia até 0 graus e aos 0 graus dá-se ali a fusão do gelo. E enquanto estiver a ocorrer a fusão do gelo, a temperatura permanece constante. Vocês estão a aquecer o gelo, isto é, o gelo está em contacto com um sistema que está a uma temperatura mais alta, mas a temperatura do gelo não varia. Depois de todo o gelo ter fundido e vocês terem água no estado líquido, aí sim a temperatura volta a subir, desde que esteja em contacto com um sistema que esteja à temperatura mais alta. Até ocorrer a vaporização. À temperatura de ebulição, da água, ocorre a vaporização, a 100 graus Celsius, à pressão atmosférica normal. E mais uma vez, na vaporização, a temperatura permanece constante. O que é que se passa aqui? Vejam, a questão é uma questão aqui muito simples. Imaginem que vocês têm um recipiente com água que colocaram no fogão. Tem o lume a aquecer a água. O lume está a uma temperatura muito mais alta do que a água, mas desde que a água esteja em ebulição, a água permanece a 100 graus Celsius e o calor que flui da chama para a água não vai aumentar a temperatura da água.
Bem, o que nós temos é que, nesse caso, nós não lhe chamamos calor a esse calor. Vá lá, não é calor, não é que. Vai ser uma variação da entalpia. Se nós voltarmos aqui à nossa expressão da energia interna, quando nós temos fornecimento de energia sob a forma de calor, há um aumento deste componente. Há um aumento da energia cinética das partículas, portanto, há um aumento da temperatura. Mas se nós tivermos uma mudança de estado físico, a energia está a ir para as ligações. E, portanto, se está a ir para as ligações, o que vamos ter é uma variação da entalpia, não uma variação da energia cinética. Essa variação da entalpia pode ser calculada, não é calculada por mc ΔT, é calculada de outra forma, à custa de um valor que está tabulado, à custa de um valor que se chama variação da entalpia de fusão ou variação da entalpia de vaporização, dependendo da mudança de estado físico que tivermos. A variação da entalpia representa-se por ΔH. É a variação da entalpia de fusão, se tivermos fusão, vezes a massa do sistema. Se tivermos a vaporização, a variação da entalpia é a variação da entalpia de vaporização vezes a massa do sistema. Portanto, resumindo, quando dois sistemas estão a diferente temperatura, vai haver energia a passar sob a forma de calor do sistema que está a temperatura mais alta para o sistema que está a temperatura mais baixa. Essa energia que passa entre sistemas pode implicar variação da temperatura do sistema. Se implicar variação da temperatura do sistema, temos calor, mc/ΔT. Mas pode implicar uma mudança de estado físico. Se tivermos uma mudança de estado físico, estamos a falar de entalpia. E vamos ter então uma variação da entalpia do sistema. Vamos voltar a este assunto no vídeo seguinte para complementar, mas até aqui vimos a parte teórica da componente de termodinâmica do 10º ano.